Bom, vamos começar o nosso curso de Educação Financeira. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula. Essas aulas são voltadas para os alunos que estão em casa, né? E em virtude da quarentena, da pandemia que nós estamos vivendo. Então, essas aulas vão ser preparadas para estar ajudando os alunos a entender esse novo aspecto das aulas, né? Então, hoje é a nossa aula número 1 de Educação Financeira, hoje é dia 18 de 5 de 2020. E a educação financeira, hoje ela já está nas escolas e ela passou a fazer parte do currículo escolar. Eu vou usar aqui as letras E e F para definir educação financeira, tudo bem? Então, a ideia de educação financeira é que seja um conhecimento prático e útil para a vida das pessoas. Então, a ideia é que possa ser algo prático e útil, tá? Que não seja algo abstrato, e que você, assim que você tenha a aula, você possa utilizar isso na sua vida, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Vamos imaginar uma pessoa. Essa pessoa, a partir do momento em que ela nasce, ela passa a receber da família e da comunidade onde ela está inserida vários aspectos. Por exemplo, a partir da família que ela pertence, ela recebe uma determinada religião, ela recebe determinadas ideias políticas, ela passa a fazer parte de uma determinada cultura, ela passa a gostar ou não de determinados tipos de esporte, tá? Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, imagine uma pessoa que nasceu no Brasil e uma pessoa que nasceu, por exemplo, na Arábia Saudita. Elas vão ter visões totalmente diferentes, por exemplo, do mundo. Por exemplo, vão ter religiões diferentes, podem ver, por exemplo, elas nascem num país que é uma monarquia, enquanto que no Brasil um nasce numa monarquia, o outro nasce numa democracia. Aspectos culturais do que é permitido, do que não é, o que é normal, o que não é. Esportes, né? Por exemplo, no Brasil, futebol, na Arábia Saudita, não faço ideia, né? Então o que acaba acontecendo? Todos nós vamos participar de uma sociedade e nos encontramos também num determinado momento histórico. Então, por exemplo, ao nascer e ao fazer parte de uma determinada família, automaticamente nós participamos de uma sociedade nos seus vários aspectos: religioso, político, cultural, esportivo, artístico e assim vai. Mas também é uma sociedade, ela está inserida num determinado momento histórico. Então, por exemplo, nós estamos no momento vivendo no século XXI. Há uma grande diferença de você participar da sociedade brasileira no século XXI ou no século XVII, no século XVIII. Ou seja, vários aspectos da sociedade vão se transformando no decorrer do tempo. Então, o que acaba acontecendo? Cada pessoa está inserida numa sociedade e essa sociedade está num determinado momento histórico, onde determinadas coisas são valorizadas e outras não. Tudo bem? Mas também, além de todos os aspectos que eu falei aqui em cima, quando nós estamos inseridos numa sociedade, nós também somos inseridos na sociedade também no aspecto financeiro. Tá? Então, uma pessoa também participa da sociedade no aspecto financeiro. De que forma? Ora, nós vivemos numa sociedade capitalista, aonde para que nós tenhamos determinados bens, é necessário que você tenha uma certa quantidade de capital, é necessário que você tenha uma certa quantidade de dinheiro, tá? Você precisa ter uma certa quantidade de dinheiro, ou seja, você para conseguir alimento, habitação, saúde, educação, poder viajar e se divertir e vários aspectos, você necessita de dinheiro. Você necessita ter uma certa quantidade de capital. Tudo bem? Por exemplo, somente na nossa habitação, na nossa casa,
O local onde nós moramos, tá? Muitas vezes ele é definido pela condição financeira da família. Por exemplo, uma família cuja renda é um salário mínimo, que é algo em torno de R$ 1.045. Ela, por exemplo, se ela for pagar um aluguel de uma casa, ela não vai poder pagar um aluguel de R$ 1.000, senão não vai sobrar nada para ela se alimentar. Então ela vai ter que procurar um local onde ela vai pagar um aluguel de R$ 300, R$ 400, né? Por exemplo, você vai precisar do quê? Pagar luz, água, telefone, internet. Muitas pessoas não têm internet, né? Aspectos relacionados à saúde, por exemplo, se você vai poder ter um plano de saúde ou você vai depender da saúde que o Estado fornece. Educação, se você vai estudar numa escola pública, numa escola privada. Turismo, se você, por exemplo, vai poder fazer uma viagem todo ano ou não. Tudo isso está relacionado ao quê? Está relacionado aos aspectos financeiros da vida de cada pessoa. Então, além de nós estarmos inseridos na sociedade em relação ao que nós somos, de uma certa forma, o aspecto financeiro também vai influenciar muito nisso, tá? Por quê? Porque a sociedade está montada de tal forma que para você conseguir ter uma qualidade de vida, muitas vezes você vai precisar, vai depender muito dessa qualidade de vida que você vai ter da sua situação financeira. Então, eu diria que a situação financeira do indivíduo afeta a saúde dele, né? Afeta a forma como ele vive. Por exemplo, se ele não tem uma boa alimentação, se ele não tem o lugar que ele mora, por exemplo, não tem água potável, por exemplo, se ele, por exemplo, não tem dinheiro para comprar um remédio e vários outros aspectos acabam influenciando na própria saúde física dele, né? Então eu diria que a situação financeira ela é muito importante, né? E o que influencia a situação financeira de uma pessoa? Porque, por exemplo, uma determinada pessoa, né? Ela acaba tendo uma situação financeira muito melhor ou pior do que outra pessoa. Nós vivemos numa sociedade, vamos dizer assim, onde se pode dizer que a grande maioria não tem uma situação financeira muito boa. Falando em termos de Brasil, a gente pode dizer que boa parte das pessoas estão endividadas. Temos uma quantidade imensa de pessoas que não têm os recursos mínimos nem mesmo para se alimentar, né, para ter um mínimo de uma vida decente, né? Mas o que influencia? Por que determinadas pessoas muitas vezes elas têm uma condição financeira melhor ou pior do que outras pessoas? Então, de certa forma, por exemplo, tudo bem, todo mundo pode falar assim que um teve mais sorte que o outro. Mas, por exemplo, vamos analisar aqui, por exemplo, fatores psicológicos, por exemplo. Se você, por exemplo, para se sentir feliz, você tem que estar sempre comprando algo, você é uma pessoa que está sempre desejando comprar coisas, você é uma pessoa consumista e você só se sente feliz consumindo coisas, então, por exemplo, com certeza você vai gastar, você vai estar pegando o seu dinheiro, gastando esse dinheiro e fazendo dívidas, e isso vai influenciar a sua situação financeira. Um outro aspecto é aspectos filosóficos, por exemplo. Se você é uma pessoa que está mais preocupada em ser do que ter, por exemplo, uma pessoa que é preocupada em ter, ela quer ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, então ela também está sempre gastando dinheiro, ela está sempre fazendo uso do dinheiro para alcançar essas coisas. Já uma pessoa que ter o melhor carro, ter a melhor roupa, ou ter a melhor casa para ela, isso não é importante, não porque ela não possa comprar, mas porque simplesmente ela é indiferente a isso, né? Então ela vai correr menos riscos financeiros, então ela corre menos risco de se endividar, então automaticamente ela pode ter uma vida financeira melhor. Aspectos culturais, por exemplo,
Você pode fazer parte de uma determinada cultura que é ensinado desde criança que é importante você economizar, poupar, né? Enquanto, por exemplo, você pode fazer parte de uma cultura que pode estar na sua própria família que pegou dinheiro, gastou, ou seja, dinheiro foi feito para gastar. Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar duas famílias, uma que tem como ideia que dinheiro é uma coisa que você tem que saber cuidar, que você tem que tratar ele bem, né? Que você deve economizar, que você deve guardá-lo. E uma outra família que dinheiro foi feito para gastar. Então, essas duas famílias vão ter situações diferentes, né? E até mesmo aspectos religiosos. Por exemplo, se, por exemplo, a pessoa determinada religião, por exemplo, ela pode ser influenciada a gastar mais ou a gastar menos, ou, por exemplo, uma ideia, por exemplo, que dinheiro é pecado e coisas desse tipo, né? Tudo bem? Então, e também nós vamos ter crenças, né? Existem crenças que que entram no psicológico da pessoa. Então, por exemplo, uma crença, por exemplo, tipo, o dinheiro é uma coisa suja. Então, por exemplo, se você coloca isso na sua cabeça, você vai estar sempre querendo se livrar do dinheiro, né? Então, vamos imaginar uma pessoa desde o momento em que ela morre, desde o momento que ela nasce, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que essa daqui seja a linha da vida de uma pessoa, né? Ela pode viver até os 30, 40, 50, né? Vamos imaginar que ela pode chegar atualmente até os 100 anos, tem gente que passa disso, mas durante a vida dela, ela é influenciada por vários aspectos externos, né? Que vão moldando essa pessoa, fazendo com que todo o conjunto de crenças, superstições, ideias que ela tem acabam influenciando essa e hábitos, né, que ela vai adquirindo, acaba é, é, influenciando a situação financeira dela. Por exemplo, uma pessoa que só se sente feliz indo no shopping e comprando mais um par de sapato ou comprando mais uma bolsa nova, ela tem que sempre ter a última bolsa. E aí você abre o guarda-roupa dela e ela tem 50 bolsas, 100 pares de sapato e assim vai. Essa pessoa com certeza ela não vai ter uma situação financeira muito boa, né? Porque ela pega os recursos que ela obtém e ela acaba colocando em bolsa e sapato, por exemplo. É um exemplo. Outros, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem vícios, né? Ela é alcoólatra, por exemplo, ela acaba também, todos os recursos que ela acaba obtendo, ela acaba colocando no vício e ela dificilmente consegue progredir financeiramente. Então, existem vários aspectos na vida de cada pessoa que podem indicar se ela vai ter, por exemplo, sucesso financeiro ou não. É um aspecto, por exemplo, a pessoa simplesmente ela não gosta de trabalhar. Ela não se sente bem trabalhando, mas se ela não trabalha e ela não é rica, ela acaba não tendo recursos e aí a vida financeira dela não vai ser muito boa, né? Então são vários aspectos, esses aspectos eles acabam influenciando, né? E geralmente esses aspectos eles culturais, filosóficos, psicológicos, religiosos, crenças que a pessoa vai adquirindo durante a vida, elas não são tudo isso é passado por uma pessoa e de uma forma até despercebida. Aquilo que você ouve na televisão, aquilo que você ouve no rádio, você lê, isso pode definir a sua relação com o dinheiro, né? Como é que você vai se relacionar com o dinheiro? Você vai se relacionar com o dinheiro de uma forma saudável ou você vai se relacionar com o dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, doentia, né? Tudo bem? Então, a educação financeira ela tem vários aspectos, sendo que um dos aspectos da educação financeira estão relacionados ao comportamento da pessoa, como ela se relaciona com o dinheiro, né?
como ela pretende ou como ela vê o dinheiro, como ela se relaciona ao dinheiro. E esse comportamento define vários hábitos e várias crenças, né? Por exemplo, tem gente que acabou de receber o salário, o pagamento, ela vai e gasta. Ou seja, na mente dela, ela tem que gastar aquele dinheiro. Ela tem que, ela tem que torrar aquilo. Afinal de contas, ela sofreu muito para obter aquele dinheiro. Ela teve que trabalhar um mês inteiro. Então é a hora dela gastar. É a hora dela ser feliz. E muitas vezes a pessoa ela se sente feliz gastando, tá? Tudo bem? Isso não é uma crítica, tá? Cada um faz com o seu dinheiro o que bem entende. Tudo bem? Então, um dos objetivos da educação financeira é trabalhar o comportamento de uma pessoa em relação ao dinheiro, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma ideia aqui. Ou seja, qual é a situação financeira de uma pessoa? Depende. Depende basicamente de dois fatores, receita e despesas. O que seria a receita? Receita é, por exemplo, eu trabalho, então eu consigo obter uma certa receita através do meu trabalho. Aí eu tenho, por exemplo, um objeto que eu não uso mais, faz de conta, e eu vendo esse objeto, então eu acabo obtendo uma receita através dessa venda. Por exemplo, tem pessoas que obtêm renda através de uma herança. Né? Por exemplo, o pai ou o avô deixou uma fazenda para a pessoa e aí ela passa a obter renda através de uma receita. O pai ou o avô deixou casas de aluguel, onde essa pessoa passa a obter renda através desses bens que ela acabou recebendo por herança. E despesas. Se tem uma coisa que existe ao infinito, receitas geralmente são finitas, né? Já as despesas geralmente são infinitas. A quantidade de despesas que uma pessoa consegue fazer beira o infinito. Alimentação, transporte, vestuário, saúde, diversão, passeio, esmola, ou sim, enfim. Existe aluguel, tá? Existe uma escola, livros, cinema, enfim. A quantidade de despesas que uma pessoa pode ter é infinita, tá? Já eu acredito que a quantidade de receita é mais ou menos finita, tá? Então o que acaba acontecendo? Aqui eu tenho um símbolo de maior, né? E aqui eu tenho um símbolo de menor da matemática. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Então vamos ver a situação financeira de uma pessoa. Então, por exemplo, se a receita for maior do que a despesa, ou seja, a pessoa está conseguindo obter mais dinheiro do que aquilo que ela está gastando. Então, ela passa a ter vamos dizer assim, uma situação financeira saudável. Ou seja, ela vai conseguir poupar esse dinheiro. Ela vai poder investir esse dinheiro. Ou seja, em primeiro lugar, ela vai sobrar dinheiro todo mês. E com esse dinheiro que está sobrando, ela pode investir na aquisição de uma casa, na aquisição de um bem, por que não? Uma casa, um carro, uma viagem, né? Ela pode adquirir. Ou então, por exemplo, ela investir em ações, fundos de investimento, enfim. A partir do momento em que a receita é maior do que a despesa, a pessoa ela passa o quê? A ter uma situação, vamos dizer assim, saudável. Tudo bem? Agora, o que acontece se a receita for menor do que a despesa? Nós podemos dizer que é uma situação financeira doente, ou seja, é como se a pessoa tivesse uma doença. E o que isso acaba acarretando? Toda doença acaba acarretando alguma coisa, né? Então, geralmente uma pessoa, ela acaba o quê? Ela acaba endividada, ela acaba tendo o quê? Dívidas. Essa pessoa, se ela continua nesse processo de endividamento constante, essa pessoa ela é levada à falência. O que seria a falência? Ela perde tudo que ela tem, ela não tem como pagar as dívidas, mesmo que ela porque nós vamos ver que tem um conceito de juros, né? A pessoa ela tem uma dívida, essa dívida não para de crescer, tá?
porque a gente vai ver que os juros nada mais é do que um dinheiro que lhe foi emprestado e a pessoa que te emprestou, ela cobra um valor a mais por ter te emprestado esse dinheiro, te adiantado esse dinheiro para você adquirir um determinado bem, e o endividamento da pessoa só vai aumentando, então essa pessoa é levada ao que nós podemos chamar de uma falência financeira, né? E aí o que, que acaba acontecendo, né? Aonde a educação financeira, né? Aonde a educação financeira ela se insere nessa história toda, tá? A ideia da educação financeira é mostrar tanto nos aspectos comportamentais, de hábitos, né? De, por exemplo, de ideias que a pessoa pode adquirir, tá? Que existem nas diferentes fases da vida, quando você é criança, adolescente, adulto ou até mesmo na velhice, que a pessoa ela sempre tem que se preocupar com os aspectos financeiros da sua vida. Tudo bem? Então, existe alguma idade para você começar a aprender educação financeira? Não. Eu diria que até mesmo na infância, a partir de uns 5, 6 anos, a pessoa já tem que ter uma noção do que é o dinheiro, né? De como lidar com ele. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a nossa aula ela vai procurar tanto abordar aspectos comportamentais do uso de dinheiro, falar sobre, por exemplo, o que é poupança, o que é um investimento, o que é um cartão de crédito, né? Definir conceitos da área financeira, por exemplo, como que eu converto uma moeda de dólar para real, de real para dólar, ideias de como montar, por exemplo, montar um orçamento, uma planilha de despesas e assim vai. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui. A nossa aula termina aqui, tudo bem? E a gente continua numa próxima aula.